Isso tudo vai ficar ao vivo. Vamos testar o som, então? Vamos ver como vai estar isso. Tá ótimo. Então, gente, vamos começar nossa live. Boa noite a todos. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social. É um complicado. Fechei o som aqui. Nossa, tem som nos dois lugares. Boa noite, bem-vindos. Estou tentando me acertar aqui com o som, gente. Oi, Marcela, seja bem-vinda. Você me ouve? Não, né? Não tem som. Tem som aqui. Tem que abrir aqui. Se eu abrir aqui, vai aparecer aqui. Gente, vamos lá. Acho que deu certo agora. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social, eu sou codependente, eu sou adicta e eu sou membro de AA e de Al-Anon há vários anos. Não tem como ser coisas. Eu ainda não me acertei com isso. Eu ainda não me acertei com isso. Então, vamos lá, né? Em alguma hora a gente vai conseguir acertar isso. Então, nós estamos aqui para falar sobre a codependência. Essa codependência que as pessoas veem, ouvem, sabem, né? Conhecem, como que a mulher que depende do homem, a mulher que vive atrás do seu
do seu marido adicto, e suporta uma série de coisas, suporta violência, suporta abuso. Essas pessoas, que a gente chama de codependentes, elas são codependentes como os adictos, como os alcoólicos. A codependência é a mesma. E o que a gente vai falar o que é essa codependência, porque, como o doutor Gabor Maté fala, somos todos codependentes. Todos os adictos são codependentes. Nem todos os codependentes são adictos, mas todo adicto é codependente. Então, todos esses membros de AA, todos esses membros de Al-Anon são codependentes. E eu me identifico perfeitamente com isso e vou transmitir para vocês o conhecimento que eu adquiri lidando com isso ao longo da vida, até encontrar essa resposta, além de todas as outras que eu encontrei, até encontrar essa resposta. O que é a codependência? É aquela coisa em que aquela situação em que a criança vive quando ela é criança. É a situação de abuso familiar que a criança que vive num lar adicto, num lar alcoólico, é a dependência que essa criança sente, ouve. É, eu preciso melhorar esse som. Vamos ver se agora melhora. Então, vamos lá. A criança que vive num lar adicto, ela é abusada. Ela que vive num lar alcoólico, ela é abusada. Ela é abusada fisicamente, ela é abusada emocionalmente, ela é abusada, às vezes, sexualmente também. Mas abusada emocionalmente é certo. É certo. Um lar em que existe algum alcoólico, um lar onde existe um codependente, a criança que vive nesse lar, ela será codependente porque ela está lidando com uma situação muito maior do que ela. Ela está lidando com uma situação que ela não tem condição de lidar com situação de abuso. A criança ela é um ser em desenvolvimento, né? A família deveria dar a ela condições de aprender, desenvolver a sua própria personalidade, desenvolver seu eu. Mas num lar adicto, isso não é possível, isso não acontece de forma alguma. A criança que vive, ela não aprende nenhuma das coisas que ela tinha que aprender. Bom, ela não aprende, ela não aprende autoestima, ela tem dificuldade de experimentar autoestima, ela não tem autoestima, ela não tem condições de se proteger, estabelecer fronteiras funcionais, significa que ou como eu, né, ou eu abro um espaço enorme em volta de mim, ou então eu permito que pessoas me invadam, né, me abusem de mim. Ou eu afasto os outros e abuso dos outros, ou eu permito que os outros abusem de mim. Não existe uma condição de proteção normal, simples, como a pessoa deveria aprender para poder trocar. A troca depende dessa possibilidade de haver uma fronteira respeitada entre as pessoas. Ela não tem condição de absorver a própria realidade emocional, ela não sabe quem é. A criança não sabe quem é. Ela não tem condição de saber quem é, porque ela está o tempo todo lutando para sobreviver, lutando com problemas fora dela, lutando com situações extremas fora dela, como os soldados de guerra. Os soldados lá no Irã, eles estão lidando com situações desse tipo, situações de sobrevivência, situações limite, situações de sobrevivência. Nenhum deles está preocupado com fronteiras ou com autoestima. Eles estão todos voltados para se defender, né? Como eu já falei em outras lives, é aquela formação do porco-espinho interno, a pessoa está o tempo todo
tensa e ferida, né? Enfim, essa pessoa não tem condição de saber quem é. Ela não tem uma personalidade formada, ela não tem um eu próprio, um eu que ela possa confiar em si mesma. Né? Essa pessoa é uma pessoa toda quebrada, ela é internamente toda, enfim, toda machucada. Né? Ela não sabe se proteger, não sabe se cuidar. Se cuidar significa satisfazer as necessidades, encontrar pessoas que tragam a ela bem-estar, né, desenvolvimento espiritual. As relações existem para permitir o nosso crescimento. O amor existe para permitir o nosso crescimento espiritual. Então, a pessoa que é codependente, que vive neste lado, que não sabe quem é, não sabe gostar de si, não sabe se defender, não sabe se cuidar, e não sabe, então, satisfazer as necessidades normais, né, que todo ser humano tem, se são necessidades de amor, de contato, de carinho. A pessoa não sabe isso porque não aprende. Né? Eu sempre posso usar o meu exemplo. Na minha família não havia nenhuma, nenhuma condição de satisfazer necessidades de relacionamento normal entre pais e filhos. Isso absolutamente não acontecia. Então, a criança que vive nesse lar, ela não aprende a se relacionar com os outros, ela não aprende a encontrar no outro aquilo que possa ser bom para si. Né? Ela só vai procurar na vida situações extremas como as que ela viveu na infância, porque é a única coisa que ela sabe. Ela não sabe mais nada. A criança que vive no lar aqui, ela não tem, ela não recebeu conhecimento, ela não aprendeu as coisas básicas da vida. Por isso, quando a gente entra em recuperação, a gente tem que aprender tudo de novo. A gente tem que aprender a ouvir, aprender a prestar atenção nos outros. Tudo que a gente tinha que ter aprendido quando era criança. Aprender a ouvir, aprender a falar na hora certa, respeitar os outros, se conhecer, né? Se espelhar no outro e se conhecer. Todas as coisas que a gente devia ter aprendido na infância, a gente vai aprender quando entra em recuperação. Tem que aprender tudo de novo, porque não aprendeu nada. Então, esta é a origem da codependência. Essa criança codependente, porque está lidando com situações externas muito maiores do que ela está voltada toda para fora e ela não tem estrutura interna nenhuma. Essa criança codependente, ela vai crescer e muitas vezes ela vai se tornar adicta, a maioria das vezes ela se torna adicta, porque o adicto é aquele que é obsessivo em encontrar alguma coisa que resolva o seu problema, que alivie a sua dor. Essa é a adicção, é essa compulsão que Freud explica de encontrar e reviver inúmeras vezes a mesma situação até que ele encontre o significado e resolva aquela situação. Então, quando a gente entra em recuperação, a gente descobre o significado de uma série de coisas que a gente viveu, espelhados nos depoimentos dos outros, nas histórias dos outros. Então, nós temos esse espelho que vai nos dar condição de nos conhecermos, de nos identificarmos por espelhamento, por relação com os outros no grupo. Né? E, então, ali a gente consegue formar de novo a própria personalidade. Antes, a gente está falando de a criança codependente cresce e vai se tornar adicta, porque ela vai buscar repetidamente repetir as situações dramáticas, as situações de trauma, até que ela possa resolver o trauma que ela viveu na infância. E enquanto isso não acontece, ela continua repetindo as situações de trauma, porque o desenvolvimento da criança parou no trauma. Então, algumas pessoas dizem a criança interior, é porque a criança, o desenvolvimento emocional parou no trauma. A criança não conseguiu desenvolver mais
mais nada, ela não conseguiu desenvolver personalidade, ela não se conhece, ela não tem autoestima, ela não sabe como satisfazer suas necessidades. Então, essa pessoa é parada no trauma e precisa se desenvolver e precisa buscar a solução para isso e vai repetir até que encontre a solução, que a gente encontra quando está em recuperação. Enquanto não está em recuperação, a gente repete situações de trauma, situações difíceis, situações terríveis, até chegar no que se chama de fundo do poço, e o sofrimento é tão grande que a gente procura ajuda e procura mudar, porque a mudança é melhor do que a situação de sofrimento absoluto em que a gente está. Então, se a gente não procura ajuda, o que vai acontecer é a situação vai piorar infinitamente até que se busque ajuda. Por exemplo, 2 exemplos. Tá? O exemplo daquele que é conhecido como o dependente químico, o alcoólico. O alcoólico, ele perde família, ele perde trabalho, ele perde status social, ele perde tudo, ele vai para a rua, ele se torna mendigo, isso é uma situação extrema. Ele vai para a rua, ele se torna mendigo para continuar bebendo. Então, para continuar bebendo, ele abre mão de tudo na vida. Ele abre mão da sua família, ele abre mão, ele perde a família, ele perde tudo em função da bebida. Esse dependente que a gente conhece é o codependente, aquela mulher que vive com um homem que é agressivo, que é alcoólatra. Essa mulher, ela vai sofrer, que nem o alcoólatra sofre a influência do álcool até acabar, até ir, até ir para a rua. E aí, quando está na rua, quando é mendigo, ele procura ajuda. O sofrimento é maior do que a situação de dependência, e ele procura ajuda. Essa mulher, ela vai apanhar, ela vai sofrer, ela vai ter dificuldade, até que a violência seja tão grande que ela procure ajuda. Ela decida que o sofrimento é maior, menor do que qualquer tentativa de mudança. Qualquer mudança vai ser menor, melhor do que aquela situação de dependência, de sofrimento em que ela está. Então, o adicto e o codependente, que a gente conhece como codependente, são a mesma coisa. Então, a gente já sabe que o alcoólatra é adicto. E essa pessoa que vive com o alcoólatra, ela é adicta da mesma maneira, ela é viciada da mesma maneira. O vício dela não é aparente, né? Não é a garrafa. A pessoa que vive com o alcoólatra, ela não tem uma coisa visível, o vício, ela não cheira, não fuma, pode até fazer todas essas coisas, mas o vício dela não é esse. O vício dela é o outro, ele toda voltada para fora. Quando o alcoólatra procura a garrafa, o álcool, essa pessoa procura o outro que é de quem ela vai tirar a satisfação das necessidades que ela precisa. Ela, a pessoa, ela, eu. Tá? Então, eu vou olhar a pessoa que me interessa, o outro, o marido, o namorado, e vou querer que esse. Não tenho nada, não tenho nenhum contato interno, não tenho autoestima, não sei me satisfazer, não sei cuidar de mim, não sei me defender, não sei me proteger. Eu projeto tudo no outro, eu não tenho fronteiras, eu projeto tudo no outro, e eu quero que o outro supra todas as minhas necessidades, me dê tudo que eu preciso. Eu procuro validação, isso é o que se fala, né? São jargões que a gente ouve na comunicação habitual na internet. Eu vou procurar validação externa no alcoólatra. Isso é o máximo da insanidade. Da mesma forma que o alcoólatra é insano de procurar na garrafa aquilo que ele procura, de fazer a garrafa o seu poder superior, o adicto do outro, ele faz com o outro o seu poder superior e faz o outro ser responsável por preencher todas as suas necessidades. O outro é um outro dependente, o outro é um alcoólatra. O alcoólatra preenche as suas necessidades, o que é insano. Isso é insanidade. Querer que um alcoólatra preencha as suas necessidades é insanidade completa. Da mesma forma que querer que o álcool preencha as suas necessidades é insanidade absoluta. Essas duas pessoas são viciadas e essas duas pessoas têm o mesmo comportamento. Manipulador, autodestrutivo,
ameaçador para os outros, vamos supor que tenham filhos. Tanto a mulher vai ter atitudes perigosas para as crianças, como o homem vai ter atitudes perigosas para as crianças. Usando o exemplo que eu posso usar, que é o meu. Meus pais, ambos, tinham atitudes perigosas para mim. Meu pai era violento, então ele tinha uma atitude perigosa para mim pela violência. E a minha mãe tinha uma atitude perigosa para mim por permitir agir de determinadas maneiras que também não construíam uma personalidade, não protegiam a criança. Enfim, ela tinha uma série de atitudes que eram perigosas para mim. Né? Eu não vou ficar falando mal dos meus pais, porque eu os amo, eles são falecidos. Eles fizeram o melhor que eles podiam. E eu agradeço a vida que me deram, a vida que me deram e tudo que fizeram em meu benefício. Tá? Então, o exemplo é apenas esse. Ambos tinham, contribuíram para a formação da minha codependência e da minha adicção. Então, a gente agora está numa situação em que a gente reconhece a história de vida, a gente reconhece que tem uma adicção, tem um vício, busca fora de si um poder superior que anestesie a sua dor, né? Não tem autoestima, não tem autoconhecimento, não sabe quem é uma pessoa toda machucada por dentro, toda quebrada. Somos esses os codependentes que estão em sala de A, que estão em sala de Alanon, que estão na vida, no bar, bebendo, que estão encontrando relacionamentos difíceis. Eu não tenho muito mais tempo, então eu vou me encaminhar para o encerramento. O codependente, ele sempre busca um semelhante, porque é a única coisa que ele sabe reconhecer. Né? Ele vai reconhecer aquilo que ele aprendeu. Ele tem um pai que amo, então eu vou procurar, como um para a minha vida, pessoas que são alcoólatras. Né? E eu vou procurar a validação que meu pai não me deu nesses homens alcoólatras, o que é totalmente insano. E todos fazemos a mesma coisa. Aqueles que buscam na garrafa, no álcool, a sua validação, estão sendo absolutamente insanos. Ok, o cara bebe, a mulher bebe, até perder coisas da vida, não se importa de fazer mal aos outros, não se importa de passar por situações vexaminosas. São ambas situações de insanidade, são ambas situações de vício, são ambas situações de adicção, são todos nós que fazemos isso, todos nós procuramos pessoas semelhantes a nós, todos nós procuramos aquilo que nos vai permitir repetir as situações até que encontremos saída, até que encontremos entendimento, né? Até que em terapia a gente nomeia as coisas, a gente significa as coisas, então até que a gente encontre entendimento, até que a gente consiga superar o trauma, resolver o trauma e superá-lo. E enquanto a gente não resolve o trauma e supera, a gente está procurando situações, repetidamente, que permitam a solução do problema. E aí, Noemi? E aí, a gente vai continuar sempre repetindo as situações, saindo de um relacionamento e indo para outro, saindo de uma bebida e indo para outra, saindo de uma desculpa e indo para outra, saindo de um determinado comportamento destrutivo para outro comportamento destrutivo. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar sofrendo até encontrar alternativa, até encontrar ajuda, até encontrar futuro. A gente não aguenta mais o sofrimento, a gente vai procurar ajuda. Esse limiar, ele varia de pessoa para pessoa, tá? Não tem estabelecido assim, né, uma régua, daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra, cada um é um. Né? E quando eu procurei eu já estava com ajuda, eu já estava em grupo de 12 passos, eu já tinha resolvido algumas questões a respeito da minha família
alcoólica, mas ainda assim meu sofrimento era tanto que eu fui procurar ajuda em AA. A ajuda que eu tinha encontrado até aquele momento não era suficiente. E o meu desespero era tão grande que eu procurei ajuda em outro lugar, porque eu queria parar com o meu sofrimento. Então, as pessoas vão continuar sofrendo até que seja insuportável. E, infelizmente, é a forma que Deus tem, o poder superior, enfim, a lei do karma, o que você quiser, aquilo que você acreditar. Essa é a forma que a natureza tem de ensinar a gente, de fazer com que a gente cresça e aprenda. No amor, a gente não consegue, tem que ser na dor. E vai na dor, e vai na dor. Então, aí, quando a gente não aguenta mais, a gente procura ajuda. Até procurar ajuda, a gente vai repetir essas situações infinitamente. Porque a natureza fez assim, né? A natureza criou as situações dessa forma. Freud explica, a gente repete até encontrar o significado, resolver o trauma e poder superar aquilo. Tem um professor meu que diz que o problema só existe até que ele seja necessário. Depois que ele está resolvido, ele não é mais necessário. Só, o problema só existe, significa que o problema só se repete. O problema só permanece. O problema só continua até que ele seja resolvido. Depois que ele é resolvido, ele não é mais necessário. Então, nós estamos com o nosso problema, que é a codependência que conduz aos vícios. Aos vícios. Todo viciado é igual. Todo viciado tem o mesmo tipo de comportamento. Não é porque ela sofre, ela, mulher, sofre, apanha, que ela é boazinha, vítima, e o cara que bebe e bate na mulher, é claro que ele é violento, isso é um crime, tá? Mas a condição de vício é a mesma, a condição de vício é a mesma. A mulher que permite que a sua vida destruída pela violência do outro, ela é tão adicta quanto o alcoólico que permite que o álcool destrua a sua vida até o fim. É o mesmo comportamento. Tá? Eu não estou defendendo o alcoólatra e dizendo que ele tem direito de bater nos outros e ele tem direito de ser violento. Absolutamente. Eu estou descrevendo situação de vício. Então, situações, ambas situações de vício, em que as pessoas permitem a sua autodestruição, porque estão repetindo comportamentos até que encontrem ajuda, saída, até que o sofrimento seja maior do que a dor. E a ajuda, gente, a ajuda é sempre parar com o comportamento adicto, parar com o comportamento destrutivo adicto, ou seja, parar de buscar droga, seja o outro, seja a garrafa, seja o que for. Parar de buscar a droga, parar de comportamento compulsivo, sofrer a privação, não é a abstinência, é a privação daquela situação, ou daquela substância, ou daquilo que causa adicção. Se ficar privado daquilo. E aí, procurar ajuda para não repetir. Não é procurar ajuda porque você é uma pessoa pobrezinha. É procurar ajuda para não repetir, ou seja, consertar internamente aquilo que causa a situação e encontrar o caminho de não repetir, de se resolver internamente e não repetir. E é isso que eu queria dizer para vocês. Eu posso ficar aqui meia hora, e eu acho que eu já passei bastante informação para que a gente possa refletir durante um tempo. Até a próxima live, que vai ser quinta-feira. Bom? Um beijo a todos e fiquem com Deus. Agradeço muito a presença de todos vocês. Que bom. Obrigada.